Espírito vem, quebra os muros em meu ser. Libere nessa noite. Quebra os muros em meu ser. Libere nessa noite a adoração. Faz forte. Espírito vem mover. Vou até me calar, irmão. Quebra os muros em Então vamos lá, meu gente. ser. Aperta os cintos. Eu quero ouvir a tua voz. Ao vendo despressurização, uma máscara vai cair aí. Eu quero falar hoje sobre algo muito importante. Eu quero falar hoje sobre identidade. Fala comigo, identidade. E nós temos vivido um tempo onde há uma crise de identidade, principalmente dentro da igreja. Pessoas que têm a formação da identidade deles no lugar errado. Pessoas que baseiam a identidade deles em coisas erradas. E isso nós precisamos entender muito sério, irmãos. Porque muitos aqui têm crises de identidade. Não conseguem romper, não conseguem avançar, não caminham, não conseguem viver na adoração, não caminham na intercessão, não conseguem enxergar propósito de Deus na vida dele, não conseguem, sabe, aquela pessoa que vê assim, mas eu fui chamado para quê? E isso está muito relacionado à sua identidade, amém? Então nós temos que tomar cuidado. Hoje a gente vive um cristianismo, irmãos, que a pessoa ela pode passar a vida dela inteira na igreja e não ter conhecimento das verdades cristãs, não ter o conhecimento das doutrinas do cristianismo, doutrinas importantes, irmãos, que Deus revelou para nós. Ele pode passar a vida inteira e não ter conhecimento de nada delas dentro da igreja. Ou pior, ele pode até conhecer essas doutrinas como a justificação, como a eleição, a predestinação, propiciação, expiação, adoção, conhecê-las, mas não experimentar uma mudança real na vida deles. São pessoas que conhecem até as doutrinas, mas não conseguem viver uma mudança real que elas provocam na vida de quem as tem por revelação. E eu quero falar sobre a identidade cristã, e isso tem tudo a ver com a graça de Deus. E eu quero levar vocês a um lugar comigo hoje. Estava até falando no CMD que eu tenho pedido a Deus para que eu não me perca de onde eu quero levar vocês, onde o Senhor quer levar, e a gente consiga chegar dentro desse lugar de entendimento. Amém? Amém? Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: irmão, quem é você? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 11, versículo 3. Caramba, fundo musical. Esse fundo musical aí, irmão, vai descer. Eu vi Jesus, ele me viu. Ó. Até que pela fé. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 11, verso 3. Quem achou, diga amém. Achou mesmo? Então amém. Vamos lá. A dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? Vou repetir. A dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? Amém? Eu quero abordar, grava esse versículo no seu coração, que a gente vai voltar nele. Só isso. Eu quero abordar essa questão hoje da identidade. Mas primeiro nós precisamos saber a origem dela, como ela se forma, porque a maioria de nós, irmãos, achamos que a nossa identidade é a nossa carteira de identidade. Aquele documento que você bota na sua carteira. Aquilo até representa alguma coisa da sua identidade, mas aquilo não é a sua identidade. Amém? Amém? Então, o que é identidade?
Eu só queria pedir, irmãos, de presente a tua atenção nessa. Me dá um presente hoje. Me dá a sua atenção de presente. Porque isso é muito importante. É muito importante o que eu vou falar aqui, irmão. O que é identidade, irmãos? A identidade é aquilo que vai permanecer idêntico. Identidade vem de idêntico. É aquilo que sempre será aquilo, independente de qualquer situação, sempre será idêntico. É aquilo que vai falar de você em qualquer lugar que você tiver. Como a tua carteira de identidade. Existem informações na sua carteira de identidade que elas não vão mudar nunca. Amém? Quando você tem 100 mil reais na sua conta, a data do seu nascimento é a mesma. Quando você está no cheque especial, a data é a mesma. Quem está me entendendo? Então o que é identidade? É aquilo que permanece idêntico em todo o tempo. Entendeu ou não entendeu? Então vamos falar junto? Fala assim comigo. Identidade é aquilo que permanece idêntico. Fala de novo. Idêntico em todo o tempo. Quando eu nasci, eu recebi um dia de nascimento. Quando eu morri, o meu dia de nascimento continua. Costumam até botar lá no negócio, não é? Nasceu tal dia, morreu. Por quê? Porque aquilo faz parte da identidade dele. Aquilo é algo que nunca vai mudar, nunca mudou. Por exemplo, o nome do seu pai e da sua mãe. Por mais raiva que você possa ter do teu pai e da tua mãe, eles nunca vão deixar de ser teu pai e a tua. E isso faz parte da tua? Quem está me entendendo? Então, a identidade, irmão, elas são coisas, são informações, são características que elas sempre serão idênticas em nossas vidas. O problema não é esse, o problema não é nós entendermos isso, porque isso é até fácil de entender. O problema é por que tantas pessoas têm as suas identidades formadas de forma errada. E é essa a razão do que eu quero pregar, para que a gente possa entender o caminho correto, para que a gente possa fazer as perguntas corretas, para que a gente possa caminhar dentro de uma identidade que Deus nos deu. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. E a primeira pergunta que a gente faz, irmãos, quando a gente fala de identidade é: quem é você? É assim ou não é? Quem é você? Vira para o irmão que está do seu lado, dá um dedinho para ele e fala assim: quem é você, irmão? Pergunta para ele, fala com mais fé, fala: quem é você? Quem é você? Irmãos, só existe uma situação, irmãos, que informações da tua carteira de identidade não sejam idênticas em todo o tempo. Sabe qual é? Quando você tem uma falsa. Quando existem coisas que não são idênticos em todos os lugares, é porque você tem uma identidade falsa. Amém? E nós sempre buscamos por essa questão do verdadeiro. Quem é você? Vira para ele de novo e fala para ele: quem é você, irmão? Fala com mais fé, fala: quem é você? Existem algumas coisas, olha aqui, irmãos, existem algumas coisas que caracterizam. E muitas das vezes nos enganamos, achando que isso é identidade. Por exemplo, vou falar de mim, eu, Marcos. Eu tenho muitos papéis. Vocês têm muitos papéis. Eu tenho um papel que diz que eu sou filho de um pai e de uma mãe. Né? Por mais que a gente viva num mundo louco, daqui a pouco vai ter um papel que diz que é 2 pais, né? O outro diz que é 2 mães. Mas no meu diz que eu sou filho de um pai e de uma mãe. Eu tenho um outro papel que diz que eu sou casado, que diz que eu sou marido. Eu tenho outro papel que diz que eu sou pai de 2 filhas. Eu tenho outro papel que diz que eu sou pastor de muitas pessoas. Eu tenho outro papel que diz que eu sou um empresário. Mas nenhum, então eu sou filho, eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor, eu sou empresário, eu sou amigo, mas nada disso é a minha identidade.
A minha identidade é o que eu faço de idêntico em todos os papéis. Quando eu sou pastor, quando eu sou filho, quando eu sou pai, quando eu sou marido, o que eu faço de idêntico? Isso é a minha. A identidade não é a minha função. Amém? Vocês estão me entendendo, irmão? Sim ou não? Pergunta, fala para o irmão que está só. Você tem muitos papéis, mas os teus papéis não são a sua identidade. Ela fala algo ao teu respeito. Ela diz algo ao teu respeito, mas ela não é a tua identidade. Amém? Amém? Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem uma forma de ser pastor diferente da forma de ser pai, de ser marido. A gente ama num lugar, mas não ama no outro. Em um lugar a gente canta adoração, mas em outro lugar a gente canta o quê? Então isso não revela a identidade, mas são papéis. Amém? Amém? Segundo lugar, outra maneira que revela algumas coisas da minha identidade também são as circunstâncias. Por exemplo, hoje eu estou aqui 100% com saúde. Glória a Deus por isso. Amém? Mas amanhã eu posso estar numa UTI. Posso ou não posso? Eu posso estar passando hoje pelo meu melhor momento da minha vida financeira. Mas amanhã eu posso estar passando a maior crise da minha vida financeira. Então eu vivo em muitas circunstâncias a todo tempo. Mas as circunstâncias também que eu vivo, elas não revelam a minha identidade. A minha identidade é o que permanece idêntico quando eu sou rico, quando eu estou pobre, quando eu tenho saúde, quando eu estou doente, quando está tudo bem, quando está tudo mal. Então as circunstâncias elas não revelam, mas elas também dizem algumas coisas a respeito, sim ou não? A gente começa a conhecer muitas pessoas, a identidade das pessoas, elas são reveladas diante das circunstâncias, mas as circunstâncias não são a sua identidade. Quem está me entendendo, diga amém. Então fala para o irmão que está na situação, não importa o que você esteja passando, não importa as circunstâncias que você enfrenta, a sua identidade é aquilo que é verdade sobre você, independente do papel que você ocupa, e independente das circunstâncias que você vive. Identidade é algo que fala do meu valor e do meu propósito. A identidade ela vai falar muito do meu valor e do meu propósito. Amém? Amém? E nós precisamos ir na origem disso. Por quê? Como é formada a identidade? E a gente tem claramente duas formas que elas são formadas desde sempre. Desde sempre. E eu queria chamar essas abordagens de formação de abordagem tradicional e a abordagem moderna. Amém? Para a gente entender melhor como é que isso funciona. Porque isso diz muito também de onde a pessoa nasce. Diz muito também da nação, do tempo que ela nasce. Por exemplo, vamos falar da abordagem tradicional. Na abordagem tradicional, as pessoas elas já nasciam dentro de um ambiente propício para o propósito da vida delas. A maneira dela viver já existia antes dela existir. Antes dela ser qualquer coisa, ela já tinha uma forma de ser, mesmo antes dela nascer. Vou dar um exemplo para você. Isso a gente está falando de cultura, tá, irmãos? Vamos falar há 480 anos antes de Cristo. A guerra dos espartanos contra os persas. Tem até um filme disso, né? O 300. Quem já viu esse filme? Quem já viu? Quem não viu esse filme? Eu vou então tentar dar uma traduzida aqui para você.
ali a gente tem um espartano. Qual era a identidade do espartano, irmão? O espartano, ele era o guerreiro. Ele nascia para ser guerreiro. O propósito da existência do espartano não era ele, mas era Esparta. Amém? A cultura tradicional formava a identidade. Eu quero que você entenda isso, que isso é importante. A cultura tradicional formava a identidade dentro do coletivismo. Então as pessoas não existiam para elas, ela existia para a família, ela existia para a pátria. O espartano, ele existia para Esparta. A glória dele era Esparta, a razão dele viver era Esparta. E aí a gente pega essa história, e essa guerra, irmão, ela é muito importante para você. Você que não gosta de história, essa guerra aqui, irmãos, ela é crucial para a tua vida. Porque você não seria o que você é hoje se os gregos não tivessem vencido os persas. Porque os persas estavam dominando o mundo. E eles iam invadir a Grécia e dominar a Europa. E nós fomos colonizados por quem? Pelos europeus. Então, se a Grécia não tivesse impedido os persas, hoje, irmãos, você ia parecer um iraniano da vida. Essa ia ser a sua cultura. Porque eles iam dominar a Europa e se propagar pelo mundo. Mas aí o que aconteceu? O rei Leônidas e os seus 300 soldados foram para a batalha. E a razão da vida deles, irmãos, eu imagino aqueles homens ouvindo o rei Leônidas dizer: nós vamos impedir o exército dos persas. Irmãos, aquilo era um absurdo, era loucura. Eles sabiam que eles não iam derrotar os persas. Eles sabiam que não haveria condições, mas eles sabiam que estava indo por um caminho de morte, mas aquele era o propósito da vida deles. Aquele era o valor deles. Eles nasceram para aquela guerra. Então, para um espartano, irmãos, fugir daquela guerra era perder toda a razão de viver. Eles perderiam a identidade deles. A base da vida deles seria perdida. Se ele fugisse daquela guerra, irmãos, ele seria um nada. Ele seria um ser sem propósito de existir. Ele não teria razão de viver, porque ele abandonou a identidade dele. Ele abandonou a razão de viver da vida dele. Porque a identidade dele era para proteger Esparta, para proteger a família. Quem está me entendendo, diga amém. Então aquela cultura era completamente baseada. Então o garoto espartano, ele já crescia sendo treinado. Quem viu o filme sabe como é que é. Pastor, mas aquele é opressor. Pastor, mas aquilo ali é terrível. Larga um menino não sei quantos dias no relento, ele tem que matar. É o que ele tem que matar mesmo? Um lobo? Acho que é um lobo gigante. Ele tem que matar o lobo gigante para ele provar que ele é um espartano de verdade. E aí você fala assim: nossa, isso é um absurdo. E foi o que o Ocidente falou também. O Ocidente falou que isso era um absurdo, que essa forma de formar a identidade, ela era opressora demais. E aí começou a outra forma de formar uma identidade, que é a forma do modernismo. Se na forma de formar identidade, na tradição, a identidade dele estava ligada ao dever dele, a identidade estava ligada à raça dele, ao povo dele. No modernismo, ela é completamente o inverso disso. No modernismo, a sua identidade, irmão, ela é caracterizada pelo teu sonho. Então a nossa identidade dentro do mundo moderno, ela é formada pelo teu sonho. É o teu sonho que é a tua identidade. É o teu sonho. Você é criado para viver o teu sonho. Siga os teus sonhos. As músicas que tocam aqui, vamos falar aqui do Brasil, que são músicas que vão tentar
mexer na sua cultura, ela vai te levar para o teu sonho. Você tem que seguir o teu sonho. Você tem que viver o teu sonho. Qual é o teu sonho? É o teu sonho que é a tua identidade. É o teu sonho que vai te dar sentido de viver. Você só vai conseguir viver se você viver pelo teu sonho, que é completamente diferente da tradicional, que você não vivia para você. Você vivia para o povo, para a família. Você está conseguindo entender, irmãos? Sim ou não? Hã? Estão me entendendo bem? Então aí a gente tem, irmãos, essa questão diante de nós. A gente vive dentro desse tempo. E nós, mais declaradamente, vivemos dentro da cultura moderna, funcionando e formando a nossa identidade. E ela é cantada nas músicas, nos filmes, nos teatros e nas igrejas. Viva pelo teu sonho. Busque o teu sonho. Deus vai restaurar os teus sonhos. Mas não existe nenhum versículo da Bíblia que Deus diz para você assim, ó, siga os teus sonhos. Não existe um versículo da Bíblia que diz assim, ó, siga os teus sonhos. Existe, irmão? Alguém conhece? Hã? Então vem fazer a campanha para restauração, para restaurar os sonhos que o próprio Deus destruiu. Às vezes foi o próprio Deus que destruiu, e você está pedindo para ele restaurar o que ele destruiu. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Estamos juntos, irmão? Então hoje essa é a grande crise, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos dentro de uma identidade individualista. É o meu sonho. Eu vivo para conquistar o meu sonho. E para que eu conquiste o meu sonho, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Porque a minha identidade não está baseada na moralidade. A minha identidade está baseada na conquista do meu sonho. Se o meu sonho é ter muito dinheiro, não importa o que eu faça, eu vou fazer o que for preciso para ter dinheiro. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então nós temos essa formação de identidade. Irmãos, você nunca imaginaria Leônidas subindo no monte, levando o filho dele no monte, falando assim, tá vendo, meu filho? Agora siga o arco-íris. Corra atrás dos teus sonhos. Filho, seja livre. Seja livre. Você sabe o que ele falava para o filho dele? Filho, você vai morrer por Esparta. Essa é a glória. Essa é a razão de você viver, meu filho. Eu estou falando Esparta aqui, irmão, só para dar um exemplo, mas eu podia falar várias culturas. O próprio judaísmo mesmo. Eu não consigo imaginar Abraão chegando para Isaac e falando assim, Isaac, siga os teus sonhos. Nem a mulher ele deixou ele arrumar. Quem arrumou a mulher dele foi o próprio Abraão. Abraão não ia chegar para Isaac, chegar lá naquele monte e falar assim, Isaac, filho, tá vendo isso aqui? Agora, siga teus sonhos. Vai atrás do arco-íris. Hoje ir atrás do arco-íris é meio perigoso, né? Mas eu não consigo enxergar isso, irmãos. Vocês estão conseguindo entender a diferença dentro de uma cultura tradicional? E essas culturas ainda, de alguma forma, em alguns países no mundo ainda existem. Ainda existem. Existem países, irmãos, onde o patriotismo é algo sério. Pessoas são patriotas por quê? Porque faz parte da identidade dele, a nação dele. Irmão, se você falar para algum cidadão de algum país aí, irmão, se você fizer alguma coisa errada com a bandeira dele, irmão, ele é capaz de ter um colapso, de explodir contra, capaz de matar, irmãos, porque você está ofendendo a honra. A palavra forte da identidade na cultura tradicional é honra. E a palavra forte na cultura moderna é individualismo. Então nós, irmãos, temos que ter um alinhamento da nossa identidade. Por quê? Porque vivemos num tempo que não pertence ao tempo de Deus para nossas vidas. Não é o que a geração está produzindo que pode formar a nossa identidade. Ah, pastor, mas eu nasci assim. Você nasceu assim e morreu assim para nascer como Ele é. Quem está me entendendo?
O modelo é? Aleluia. Quem está junto comigo dá um sinal? Amém? Então pega na mão do irmão que está do seu lado e pergunta para ele de novo: quem é você, mano? Amém? Amém? Então a identidade tradicional, ela era baseada nisso. Ela nascia. Você quer ver? Quem já viu o filme do Senhor? Hoje eu estou meio cinematográfico, né? Quem já viu o Senhor dos Anéis? Qual era o absurdo da Sociedade do Anel? É porque só tinha gente que não era para estar ali. Tinha um hobbit. Irmãos, o hobbit vivia no condado. Ele não saía do condado para nada. Por que o Pio Bolseiro ficou tão assim? Porque ele fez o que ninguém nunca fez. O condado era o lugar dele. Ele tinha que nascer e viver por aquilo. Irmão, a Sociedade dos Anéis tinha um elfo. O que um elfo estava fazendo ali, cara? Tinha não. Tinha homem. Por que ela é tão bizarra, irmãos? Porque todos os caras que, de alguma forma, perderam a identidade deles, se reuniram ali. Pessoas que estavam em lugares que não condiziam com a identidade deles. Amém? Você está me entendendo? Por mais que eu tenha falado dos filmes, mas você está entendendo? Amém? Então nós precisamos entender isso no nosso espírito. Amém? Então a minha identidade, ela não está nos papéis que eu ocupo. A minha identidade não está nas circunstâncias que eu passo. Mas a minha identidade é aquilo que permanece idêntico em qualquer papel e em qualquer circunstância. E a origem da minha identidade, irmãos, ela está exatamente dentro de um tradicionalismo ou de um modernismo. Amém? Eu estou falando de coisas humanas, para depois falar de coisas espirituais. Amém? Você entendeu ou não entendeu? Sim ou não? Amém? A gente tem o Brasil. O Brasil ele é um país com dimensões continentais, irmãos. Se você vai para o sul do Brasil, você parece que está em outro lugar. Você faz um teste de ir para o sul do Brasil, irmão. Você parece que está na Europa, em alguns lugares. Aí você vai para o Nordeste, aí você parece que está em outro lugar também, irmão. Por quê? Porque ali também são formadas identidades. Só que eu e você precisamos entender algumas coisas, irmãos, que são reais para a nossa vida. Hoje a gente tem vivido um tempo muito louco. E é por isso que eu estou pregando isso hoje. Lembra que eu falei que lá na sua carteira de... Irmãos, quando a tua identidade, ela diz o seu sexo. Hoje, eles estão querendo acabar com isso, irmão. Você pode sair da barriga da sua mãe com o teu pintinho lá balançando. Não, ele não é um menino. Ele tem que esperar ele crescer para ver qual é a manifestação do gênero dele. Aí tá lá o negocinho da menina. Não é menina. É isso que eles querem, irmão, com a identificação de gêneros. Eles querem dizer que a sexualidade ela só é manifesta depois que essa identidade está formada. E aí eles querem formar essa identidade. O modernismo quer formar essa identidade com as músicas, com o teatro, com filmes, com novelas, que fazem tudo parte, irmãos, da formação da cultura na vida de alguém. Toda a formação cultural que você tem, irmãos, ela está completamente ligada à arte, à música, a filmes, a tudo isso, irmão. Amém? Às vezes quando eu vejo no Facebook, aí os caras botando assim, quem já soltou peão na vida? Aí tu vê aqueles nostálgicos. Nossa, isso que era ser criança de verdade. É, irmão, porque hoje se solta pipa pelo celular. Tem um aplicativo de soltar pipa no celular. O Guilherme que me revelou esse negócio, nem eu sabia disso. Amém? Amém? E eu queria que você entendesse isso. Outra coisa, irmãos, que eu preciso que você entenda, que muitas das vezes uma mudança de cultura, ela tende a querer dizer que a outra era ineficaz. Então, tipo assim, a cultura moderna entendeu que a cultura tradicional ela era uma escravidão, ela era uma opressão. Não, mas isso é um absurdo. Eu não posso nem escolher com quem eu vou casar.
Escolhem o meu marido. Então, para a cultura moderna, isso é um absurdo. É um absurdo, irmãos, o que faziam com o espartano. E aí começou a trazer mais liberdade. Siga o teu sonho. E aí, você quer ver um exemplo? Irmãos, eu não estou querendo que volte. Eu não estou pregando aqui, irmãos, para que volte o tradicionalismo, essa cultura. Não estou mandando sair daqui ninguém espartano, não. Eu só estou querendo que vocês pensem como funcionava e como funciona, amém? Senão vocês saem daqui e dizem, o pastor agora está dizendo que todo mundo é espartano, dando coisa para tudo, não é disso que eu estou falando, irmãos, pelo amor de Deus, amém? Mas vem cá, a gente tem que reconhecer algumas coisas aqui, porque a cultura moderna que veio com a ideologia de melhorar, eu não sei se melhorou. Será que nós somos tão patriotas como eles? Será que os nossos casamentos, eles funcionam? Será que a gente pode ensinar para Isaac sobre casamento? Porque Isaac teve um casamento arranjado. Será que a cultura moderna, irmãos, pode dizer para Isaac que o casamento nosso, ele dura mais? Os nossos casamentos, eles são mais felizes. Eles começam e terminam só quando morrem. Será que a gente pode falar nisso, irmãos? Eu também concordo que a cultura tradicional era uma escravidão, mas a cultura moderna também é uma escravidão. Então saiu de uma escravidão e entrou em outra. Só que por causa desse individualismo que cega as pessoas, o que importa é o meu mundo. O que importa é o que eu quero. O que importa é o que eu gosto. Nada pode te deter. Nada pode, não siga teu sonho, é o teu sonho que é o objetivo. Não importa se enquanto você estiver caminhando atrás do teu sonho, você passar por pessoas que estão morrendo ao seu lado, eles não são problemas teus, eles não fazem parte da tua identidade. A tua identidade não tem dever, a tua identidade não está baseada na família, a tua identidade não está baseada na pátria, a tua identidade não está baseada no povo, a tua identidade está baseada em você, no teu sonho, nos teus desejos, então corra atrás deles. Será que isso tem nos ajudado, irmão? Será que nós enfrentamos menos violência do que os espartanos? Será que as nossas crianças, elas vivem mais do que as crianças espartanas? Viviam, né? Porque eles não existem mais. Amém? Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele, quem é você, meu irmão? Aleluia. Pergunta para ele de novo, basta um dedinho para ele, faz. Fala assim, quem é você, irmãos? Amém? Amém? Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, de um escritor muito famoso chamado Steve Corvin. Ele é um psicólogo, ele morreu agora no ano de 2012, com 80 anos de idade. Presta atenção aqui em mim. E eu li um livro dele que nem tão bom assim, é um livro de psicologia, mas não é nem tão bom esse livro. Mas dentro desse livro, irmão, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Ele é um cara muito famoso. Teve um livro dele que vendeu no começo de 2000, nessa década de virada de 90 para 2000, do século 21, do 20 para o 21, vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo inteiro. E ele fez um estudo, ele fez uma pesquisa. E ele, através de livros, através de jornais, através de informações, ele fez uma pesquisa de comportamento do homem dos últimos 200 anos. E aí ele começou a investigar gerações, os comportamentos, as coisas que aconteciam. E aí no livro ele chega à conclusão sobre 7 hábitos. 7 hábitos eficazes para que você possa viver e conviver. E esse não é nem o foco do livro, eu acho que isso aí entrou ali por acidente. Mas eu acho que isso aí é o mais profundo do livro, irmão. O livro não é nem tão bom assim. Mas essa parte é muito interessante. Porque ele, nessa descoberta dele, ele descobre que todo homem ele tem um PC dentro dele. O PC que eu estou falando não é computador não, irmão. PC é centro de personalização, centro de personalidade. É algo onde a sua personalidade está sentada. Apesar de que daqui a um tempo, irmão, quase que eu acho que cada homem vai ter um PC dentro dele, né? Mas o PC que Steve Corvin fala é que todo homem ele tem um centro de personalidade. É algo que é a base da vida dele. Então,
debaixo do PC dele, a identidade dele é formada. E ali ele começou a estudar isso e ele começou a trazer várias características. Por exemplo, se o PC de alguém é num romance, a vida dele só vai ter sentido se ele tiver um romance arrebatador. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter trabalho, ele pode ter família, mas se ele não tiver um romance arrebatador, a vida dele não vai ter sentido. Porque a vida dele só tem sentido, tem valor se aquilo que é o centro da personalidade dele se concretizar. Então, se o PC dele for o dinheiro, ele pode ter tudo, se ele não tiver dinheiro, ele não vai ser feliz. Ele não vai ser feliz, irmão. Ele vai viver a vida dele sempre angustiado, sempre amargurado. Ele pode ter trabalho, mas só vai viver reclamando. Por quê? Porque ele sempre vai querer mais dinheiro. O negócio é dinheiro. Então, se o PC dele é dinheiro, irmão, ele vai viver por aquilo. Aquilo vai ser a identidade dele, a base da vida dele. Se o PC dele for trabalho, irmãos, e o PC como trabalho é diferente de dinheiro. Olha aqui para mim. Tem muita gente, irmãos, que o negócio é trabalho, não é dinheiro. Quer trabalhar, irmão. Amém? Quanto mais dinheiro ele tem, não importa. O que importa é o trabalho. A honra dele é o trabalho. Né? E o PC dele é o trabalho. Então ele só fala de trabalho. Então essa é a razão de viver dele. A razão dele de viver é o trabalho. Isso é para isso que ele vive. E na melhor das hipóteses, irmãos, um cara que o PC dele é o trabalho, na melhor das hipóteses ele vai ser um chato. Porque toda hora ele só vai querer falar de trabalho. Tudo que tiver que lugar, ele tem que falar de trabalho. E na pior das hipóteses, irmão, ele vai acabar com o casamento dele. Na pior das hipóteses, irmãos, ele vai perder a esposa dele, ele vai perder os filhos dele. Porque, e eu vou falar uma coisa para você, irmão, é capaz de ele perder e ele nem ligar. Mas se ele perder o trabalho dele, ele vai entrar em depressão. Existem pessoas, irmãos, que o PC dele é o adversário. Você já viu aquelas pessoas, irmão, que aonde ele tem que arrumar alguém para brigar? Quem conhece alguém assim? Ops. Ele tem que arrumar alguém tem que perseguir ele, irmão. Irmão, se ele não tiver em guerra com alguém, ele não tem sentido de viver. Se ele terminar um dia, irmão, sem pensar na cabeça dele que alguém possa ter tentado fazer mal a ele, ele morre, irmão. Ele surta, ele passa mal. Ele quer arrumar, sabe aquele cara que quer arrumar problema com todo mundo? Esse é o PC dele, irmão. A identidade dele está formada no adversário. Eu tenho que ter um adversário. Sabe aqueles crentes sadomasoquistas, irmão, que o diabo, né? Tem diabo em tudo quanto é lugar. Eu estou vendo o diabo atrás de mim. Eu estou vendo o diabo na minha frente. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Teu PC está muito no diabo, irmão. Cuidado com isso. Tem gente que talvez fica até chateado, irmão, quando o diabo não se levanta. Mas o diabo não se levantou hoje. Poxa vida. O que eu vou escrever no Facebook? Caramba. Cadê você, diabo? Cadê? O PC dele é o inimigo, é o adversário. Amém? Você conhece alguém assim, irmão? Você conhece alguém assim? Você quer saber qual é o teu PC? O teu PC é aquilo que você pensa quando você não é obrigado a pensar em nada. Qual é o meu PC, pastor? Eu vou dizer para você. É o que você pensa quando você não é obrigado a pensar. Quando você não tem que pensar em nada. Se você pensa em trabalho, o teu PC é trabalho. Se quando você não é obrigado a pensar em nada, você só pensa em dinheiro, o teu PC é dinheiro. Tem pessoas, irmãos, que o PC dele é o lazer, é a diversão. Ele só pensa em diversão, irmão. Ele acorda pensando, em que eu vou fazer hoje? Qual é a festa que eu vou hoje? Esse é o PC dele, irmãos. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, aleluia. Fala assim, ó, o que você pensa quando você não é obrigado a pensar em nada? Pergunta para ele de novo, faz o dedinho para ele, fala assim, irmão, o que você pensa
Quando você não é obrigado a pensar em nada, o que você pensa? Esse é seu PC. E isso está formando a sua identidade. Aleluia. Quem está indo comigo aqui? Tamo junto, irmão. Dá um sinal aqui. Glória a Deus. Então segura que agora que a gente vai. Aleluia. Amém. Amém. E Steve Covey foi inteligente, sábio bastante, irmãos. E essa é a chave desse livro, isso que me encantou. Ele foi inteligente o bastante para descobrir que o maior sonho de uma pessoa é o maior pesadelo dela. Eips. Ele entendeu, analisando os comportamentos, ele entendeu que a maior desgraça na vida de uma pessoa é o maior sonho dela. Por que o senhor está falando isso, pastor? Por quê? Porque se o PC do cara é o dinheiro, o dia que ele não conseguir ter dinheiro, se o PC dele é esse romance arrebatador, o dia que ele não encontrar a alma gêmea dele, o que ele vai viver? Se o PC dele é a carreira dele, se o PC dele é a carreira dele, quando ele fracassar na carreira dele, ele vai viver o maior pesadelo da vida dele. Porque a base da existência, irmãos, o PC é aquilo que te faz rir, te faz chorar. A tua identidade, ela está completamente ligada naquilo que te faz rir, chorar, viver e morrer. O que te faz rir, chorar, o que te faz viver e morrer, ali está a tua identidade. Amém? Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: mano, cuidado com esses PC, irmão. Amém? Existem pessoas, irmãos, olha aqui, ó. Existem pessoas que o PC deles é a família. Olha aqui. E ali, irmãos, ele centraliza o sucesso dos filhos dele. Olha aqui para mim, gente. Ele centraliza o sucesso dos... Então ele vive para que o filho dele tenha sucesso. Ele só vai ter sucesso se o filho dele tiver sucesso. É como o pai do Michael Jackson. Quem lembra o pai do Michael Jackson? O PC dele era esse. Ele fazia o moleque ensaiar 18 horas por dia. A vida daqueles garotos era um inferno. Ele fez da vida dos filhos dele um inferno. Ele teve sucesso. Teve ou não teve? Mas ele odiava o pai dele com toda a força que ele tinha. Ele odiava o pai dele. Ele odiava. Ele era um cara traumatizado. Seja sincero, irmãos. Eu sei que muitos aqui tem muitos fãs aqui e tal, né? Quando fica chegando nessa época de junho, que é a época dele morreu, fica lá botando no canal, repetindo o show, né? Eu sei, eu conheço o meu povo. Amém? Seja sincero, quando a gente olha para ele, quando a gente olha para a obra dele, você pode dizer que ele era um cara feliz? Ele era um cara feliz, irmão? Com todo o sucesso que ele tinha. Ele era um cara que não se aceitava. Ele não se aceitava. Ele vivia se sujeitando a mudanças no corpo dele a todo momento, irmãos. Porque ele não se aceitava. Ele é como se não tivesse, irmãos. Existem outras pessoas que colocam o PC da vida dele, sabe aonde? Na aprovação. Você precisa ser aprovado. Você precisa ser aceito. E aí quando você chega num lugar onde as pessoas te criticam, irmão, uma pessoa que o PC dele está na aceitação, ele não consegue suportar crítica. Você conhece alguém assim? Hã? As pessoas têm que dizer para você e falar assim: não, você prega bem, não, você canta bem. Não, você é um ótimo administrador, você é um excelente. Você não consegue ouvir de uma pessoa dizer assim: ó, você não é bom. Você não é bom. Amém? Você não consegue dizer: ó, o que você está fazendo é errado. Você entra em depressão. Você quer sair do lugar porque te criticaram. Por quê? Porque o teu PC está na aceitação. Então tudo que você faz é para que as pessoas te aceitem. E quando elas não te aceitam, irmão, você entra em crise de perereca. As bidúdias na tua cabeça começam a tomar teus neurônios. E não, porque eu sou... Porque ela tem algo contra mim. Não, só está falando a verdade, irmão.
Às vezes as pessoas só falam a verdade para você, irmão. Só isso. Só isso, irmão. E por que João Batista falou aquilo? És tu? Ei, por que João Batista falou assim? És tu o que há de vir? O que veio? Ou nós temos que esperar por outro? Porque João Batista, irmãos, começou a questionar. Jesus estava tendo atitudes. Jesus estava fazendo coisas que fizeram João Batista questionar. Irmãos, quando João Batista vê Jesus, ele fala assim, ó, eis ali o Cordeiro que tira o pecado. Ele tinha alguma dúvida quando ele falou aquilo? Quando Jesus entrou no batismo, ele falou assim, ó, ali vem aquele que eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. Ele tinha alguma dúvida? Mas quando o ministério de Jesus começa, João Batista começa a duvidar. E ele entrou em crise. E por que João Batista entrou em crise? Porque João Batista estava baseando o PC dele aonde? Em Jesus. Só que Jesus não estava dando a resposta que ele imaginava. E aí ele fala assim, ei, é você mesmo? Ou nós temos que esperar outro? Agora, por que ele faz isso? E é isso que eu quero que você entenda, irmãos. Porque nós mesmos não podemos nos validar. A raça humana, irmãos, ela não pode ser autovalidada. Ela precisa ser validada por alguém. O que João Batista estava dizendo? É você, porque é você que tem que nos validar. É você que precisa validar a minha nova identidade. Era você que nós estávamos esperando para que essa identidade fosse destruída, para que essa identidade fosse morta, para que você pudesse validar. Porque toda validação, irmãos, ela vem do lado de fora. Ninguém aqui pode se autovalidar, irmãos. Eu não posso sair daqui e dizer, não, eu sou um ótimo pregador. Eu não posso falar isso. Quem é que valida se eu sou um ótimo pregador? É que nem um cantor. Vamos imaginar um cantor. O cantor, ele diz assim, não, eu sou o novo rei do pop. Mas toda a crítica não gosta da música do cara. Todo mundo não ouve a música do cara e ele chega assim, eu não preciso que ninguém goste. Eu sei que eu sou bom. Isso significa alguma coisa? Não, por quê? Porque ninguém vai ser reconhecido. Ele não será validado. Então nós precisamos ser validados, irmãos. Fala para o irmão que está falando, você precisa ser validado. Jesus precisou ser validado. Que isso, pastor? Quando Jesus foi se batizar, Deus teve que validar Jesus. Quem lembra? Quando chegou no batismo, o que Jesus chegou lá e o que aconteceu? O céu, veio uma voz do céu e disse, esse é o meu filho. Foi a validação da adoção, veio do céu. Não foi Jesus que falou assim, ó, eu sou o filho de Deus. Ele não falou isso. Foi Deus que falou, esse é o meu filho. E Jesus buscava a validação dos homens também. Quando ele chegou assim, quem eles dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu? Então você entendeu quem eu sou? Então essa validação vai se tornar real também na sua vida. Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado, não adianta você tentar se validar. Então identidade, irmãos, e eu quero que você entenda isso. Na verdade, a pergunta certa para a tua identidade não é quem você é. A pergunta certa para a sua identidade é de quem você é. A tua identidade, ela não está em você. Ela está de quem você é. E de quem você é. O que João Batista estava dizendo assim, és tu o nosso Salvador? Por quê, irmãos? Porque se nós não encontrarmos em Jesus o nosso Salvador, nós vamos colocar outro lugar, outra coisa para nos salvar. Se você não disser, irmãos, que a sua razão de viver e a tua razão de morrer é Jesus, se você não disser que a tua razão de rir e a tua razão de chorar é Jesus Cristo, você vai dizer isso para uma mulher, você vai dizer isso para um homem,
Você vai dizer isso para os teus filhos. Você vai dizer isso para coisas. Você vai dizer isso para uma carreira. Aonde? De quem você é? Pergunta para ele assim, de quem você é, irmão? Não, mas pergunta com fé. Faz um dedinho para ele e fala assim, de quem você é? Amém? De quem você é? A ideia que se passa hoje é da identidade independente. Eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu sou pleno em mim mesmo. Eu não preciso de ninguém, todos que precisam de mim. Eu venho aqui é porque vocês precisam de mim, não porque eu preciso de vocês. Na verdade, existem algumas pessoas que acham que fazem um favor para Deus. Muitas das vezes, quando eles são usados por Deus, eu falo assim, eu estou fazendo um favor para Deus. Porque eles são independentes. Eles são completamente individuais. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de ninguém. Eu só tenho que seguir o meu sonho. Eu só tenho que seguir o arco-íris. Eu tenho que achar o baú lá no final do arco-íris. Porque na verdade você não sabe nem de quem você é, irmão. Porque quando você entende de quem você é, você se submete completamente. Jesus entendeu de quem ele era. A vida de Jesus é isso. Irmãos, ele era Deus, abriu mão, se esvaziou, se humilhou, se tornou como forma de homem, viveu num tempo de lei, cumpriu a lei, praticou toda a justiça daquela lei, tornou toda a vida dele. E várias vezes ele fala isso, a minha vontade é a vontade do meu Pai. Porque a identidade dele não era quem ele era de quem ele. Quando ele falou para Pedro assim, não foi carne nem sangue que te revelou, ele estava dizendo a origem de quem ele era. Ele poderia simplesmente falar assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas ele tinha que manifestar de quem ele era, porque a revelação não era de que Jesus era o Cristo, a revelação era de quem ele era. De quem ele era. A pergunta que eu faço para você hoje, aleluia, pergunta para esse irmão que está do seu lado assim, você é de quem, irmão? Pergunta para ele, dá uma catucadinha nele assim, olha com os olhinhos ungidos e fala para ele, de quem você é? Você sabe por que a gente vive nessa modernidade hoje? E a modernidade está num beco sem saída, irmãos. Olha aqui. Hoje a cultura moderna, ela entrou em colapso. O mundo está em colapso. O mundo está em colapso. Ela entrou num beco sem saída. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu vou dizer por quê. Porque de quem você é determina o teu Salvador. Se você é do teu dinheiro, olha aqui, ó. Se você é do dinheiro, é o dinheiro que tem que te salvar. Amém? Só que o dinheiro não perdoa. O dinheiro não. Se você é da tua carreira, por exemplo, eu sou pastor. A moralidade, irmãos, é base da minha vida. Eu prezar pela moral, irmãos, isso é inerente a mim. Mas não é a minha base. Não é a minha identidade. Porque se ela for a minha identidade, o dia que eu fracassar como pastor, o mundo acabou para mim. Se a tua identidade é o teu casamento, irmãos, o teu casamento não vai te perdoar se você fracassar. Se a tua identidade é a tua carreira, ela não vai te perdoar. Por que o individualismo entrou num beco sem saída? Porque eles são salvadores que não perdoam. Por isso que eu falei no começo, irmãos, que a tua identidade ela está completamente ligada ao teu entendimento sobre a graça de Deus. A tua identidade está conectada exatamente ao que você entendeu da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela te revela de quem você é. Por quê? Porque Ele é o teu Salvador. E foi Ele que foi o único capaz de te perdoar. A tua família não te perdoou. O teu casamento não te perdoou. A tua carreira não te perdoou. Quando você fracassou. Mas com olhos de amor Ele olhou para você. E Ele te perdoou.
Amém? Aleluia. Você está me entendendo, irmão? Estou até suando aqui. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: você está entendendo, irmãos? Fala assim: a tua identidade não é quem você é, mas de quem você é. Porque, irmãos, de quem você é, você vai fazer a vontade. Se você não chamar Jesus de Salvador, irmãos, se você não chamar Ele de Deus, outra coisa vai ser Deus na sua vida. Que isso, pastor? Eu estou na igreja, você está dizendo que outra coisa é Deus na minha vida? Sim, irmãos. Porque a tua identidade vai te levar para culto e adoração. Fala comigo assim: a minha identidade me faz adorar e cultuar. Fala assim: adorar e cultuar. E adoração, irmão, não é vir aqui domingo à noite e ficar não. Você sabe o que é prestação de culto? É devoção. Fala assim comigo: adorar é se devotar, é ser devoto. Você sabe uma pessoa que é devota, o que ela faz? Tudo gira em torno daquilo que ela é devota. Ah, mas eu sou de Jesus. Mas o teu trabalho é que governa a sua vida. Por que você não está trabalhando para Deus? Por que você não faz as coisas de Deus? Porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Por que você não faz as coisas para Deus? Não, porque eu tenho que ficar com a minha família. Porque a minha família é de quem eu sou. Ela é minha identidade. Só que o dia que você fracassar com a tua família e a tua família fracassar com você, o seu mundo não tem mais salvação. Você sabe por que o mundo está em crise, irmãos? Porque a base da vida deles estão nas pessoas erradas. Irmãos, deixa eu estar dizendo, pastor, você está dizendo que eu tenho que largar minha família, meu casamento, meu trabalho? Não estou dizendo nada disso, irmão. Eu estou dizendo que a identidade tem que estar em Cristo. E você vai conseguir fazer todas as outras coisas. Porque você vai ser pai, você vai ser marido, você vai ser filho, você vai ser trabalhador, você vai ser pastor. E não importa o que você for, de quem você é, vai estar bem claro em todos os papéis que você ocupa. Irmão, se eu canto aqui dentro, olha aqui, ó, se eu canto aqui dentro, mas eu não canto lá fora, tem alguma coisa errada com a minha identidade. Identidade é aquilo que eu faço em todos os... Se aqui eu canto louvor, irmãos, e lá fora eu canto tchutchuquinha, eu tenho identidade falsa aqui, irmãos. Ei, eu sou falso. Se eu oro aqui, mas eu não oro em outros lugares, irmãos, aqui eu sou falso. Aqui eu sou falso. A questão é, irmãos, de quem você é? João Batista entrou em crise. Por quê? Porque João Batista sabia que ele precisava dessa identidade. E ele precisava ele sabia que o mundo necessitava receber uma nova identidade. Pastor, do que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, irmãos, que depois da cruz não é judeu, não é grego, não é gentio, não é mais nada. O que Jesus veio fazer foi acabar com isso e tornar uma origem. Ele veio restaurar o de quem você é. Quando Paulo fala, não importa se é judeu, não importa que é grego, não importa o que seja. Ele estava trazendo exatamente isso. Meu filho, Cristo veio para que nós pudéssemos morrer. A nossa identidade, ela morre, irmãos, quando nós morremos naquela cruz com Cristo. E nós somos ressuscitados em uma nova identidade, aonde diz que somos de Cristo Jesus. Amém? Pergunta para o irmão que está do seu lado: mano, de quem você é? Então nós só vamos conseguir entender isso, irmãos, entendendo a graça. Porque só na graça você vai conseguir entender um perdão na sua plenitude. Amém? Por isso, eu não posso só conhecer essas doutrinas que eu falei lá no começo. Eu não posso só conhecer, olha aqui, ó. Eu não posso só conhecer sobre adoção. Eu não posso só conhecer sobre expiação, sobre apropriação, sobre predestinação, sobre justificação. Eu não posso só conhecer sobre isso, irmãos. Porque se esse conhecimento não produzir uma mudança real da minha vida, de quem eu sou ainda não está manifestado. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vou acabar agora. Eu não tenho nem mais tempo, mas eu vou acabar agora.
Eu estava conversando com o pessoal essa semana, não sei qual foi o dia, e a gente estava conversando sobre um filme chamado Os Miseráveis. Eu indico esse filme a você. Eu sei que muitos não gostam, principalmente ele é um filme que é um musical. E esse filme é uma obra de Victor Hugo. Ele foi escrito em 1800 e Victor Hugo foi um cara fantástico, cara. Ele escreveu alguns romances na França que viraram assim épicos. E um deles é o Corcunda de Notre Dame, que virou filme, virou desenho. E Victor Hugo, ele pega esse filme Os Miseráveis e ele traz uma manifestação da graça comum. E o que é essa graça comum? A graça comum é aquilo que nós chamamos que foi dado a Deus para toda a humanidade, né? A gente tem uma ideia errada de que a graça pertence aos crentes, né? Existem muitos crentes que acham que são dominadores dessa graça. Essa graça é só para eles. Então eles pensam dessa forma. E nesse filme Os Miseráveis, Victor Hugo, ele manifesta exatamente essa questão da graça comum. E é uma obra muito rica. Esse livro tem mais de 2.000 páginas. E é um livro que virou best-seller, virou filme, virou musical na Broadway, virou peça, virou tudo que você pode imaginar, irmãos. De tão forte essa mensagem. E o que acontece, irmãos? É que algo poderoso se manifesta ali. Talvez o personagem central seja Jean Valjean. E Jean Valjean, ele é um cara pobre que vive nas ruas, e um dia ele rouba um pão, porque a sobrinha dele estava morrendo de fome. E aí ele rouba um pão para dar para a sobrinha dele comer, e por causa daquilo, irmãos, ele é preso. E ele é condenado a 5 anos de prisão. Vocês querem ligar esses ventiladores aí? Eu tô sentindo um calor. Vocês não estão com calor, não? E ele é condenado, irmãos, a 5 anos de cadeia. Olha aqui para mim. Ele é condenado a 5 anos de cadeia, só que ele tenta fugir da prisão. E aí, porque ele tentou fugir da prisão, ele foi condenado a 20 anos de cadeia. E aí, irmãos, ele se torna um cara revoltado da vida. E tinha um cara chamado Javert. E esse Javert, irmão, ele era o cão. Javert era o legalista. Javert, ele era o cara, irmãos, que a base, a identidade de Javert era a lei. A razão de viver de Javert era o cumprimento da lei. E aí ele tortura Jean Valjean durante esses 20 anos. E aí os 20 anos passam e Jean Valjean sai da prisão. E ele sai completamente desfigurado do que ele entrou. E aí ele começa a se tornar uma pessoa amargurada, ele se torna uma pessoa ruim, ele começa a tratar as pessoas de forma má, mas aí ele encontra um bispo, o Dom Morillon, e Dom Morillon, ele acolhe a Jean Valjean. Era uma noite fria, muito frio na França, e o Dom Morillon viu o Jean Valjean na rua e levou o Jean Valjean para casa, e deu comida, deu roupa para Jean Valjean, e aí aquilo, Jean Valjean desconfiado, não estão tentando fazer alguma coisa, estão me dando aqui aquele negócio, e de repente ele passa o dia na casa de Dom Morillon, e ele é um bispo da igreja, e aí quando chega na noite, vai todo mundo dormir, e Jean Valjean, ele não consegue aceitar aquilo, então ele aproveita aquele momento que ele está ali na casa do bispo, e ele rouba toda a prataria da casa do bispo, e aí ele rouba tudo que era de prata da casa do bispo. E aí Jean Valjean sai no meio da noite, e aí de repente a polícia pega Jean Valjean. Só que eles não sabiam que Jean Valjean, ele era porque ele foi solto, mas ele ainda estava incondicional, né? Ele tinha que ir para alguns lugares, ele deixou de ir. E aqueles policiais não sabiam quem ele era, mas reconheceram as pratarias. E aí levaram Jean Valjean para a casa de Dom Morillon. E aí quando o Dom Morillon chega e os policiais começam a falar o que Jean Valjean fez, o Dom Morillon simplesmente chega para Jean Valjean e fala assim: Ô Jean Valjean, você esqueceu os talheres de prata. E aí Jean Valjean toma um susto. E ele cita no texto, ele fala assim: uma palavra dele poderia me tornar de volta ao inferno. É uma frase assim muito marcante, quando Jean Valjean, ele entra naquela crise, ele fala assim, ó, uma palavra daquele homem poderia me jogar de volta para o inferno, mas ele preferiu me salvar. E ali Dom Morillon fala assim: não, ele não roubou nada, foi tudo eu que dei para ele.
E aí os policiais libertam ele, Jean Valjean entra e Dom Morillon chega para Jean Valjean e fala assim: você não precisa viver nessas trevas. Você não precisa ser essa pessoa ruim. Você não precisa ser amargurado. Não importa o que você passou, Jean Valjean, você pode ser uma pessoa diferente do que aquilo que um dia você foi. E aquilo acaba com Jean Valjean, porque a graça te humilha, irmão. A graça te humilha. A graça te humilha. Era como se Jean Valjean começasse a fazer o mal para pagar. Poxa, eu fui preso por causa de um pão, então eu vou fazer alguma coisa que possa valer a pena os 20 anos que eu... Ele tinha uma autojustiça na cabeça dele, que tipo assim, eu fiquei preso 20 anos, então eu tenho que fazer alguma coisa que seja digna desse meu tempo de prisão. Mas Dom Morillon destrói o mundo de Jean Valjean. E aí o que acontece com Jean Valjean? Jean Valjean ele não consegue mais ser quem ele era. Ele começa a ajudar as pessoas. Ele começa a fazer bem, o bem pelas pessoas, independente do que as pessoas façam. E era uma época da França muito importante, porque Napoleão tinha acabado de perder a guerra e estava tendo a revolução dos estudantes republicanos na França. E de alguma forma, que eu nem lembro no filme, Jean Valjean acabou entrando na revolução estudantil. De alguma forma ele fez parte, eu não lembro como aconteceu. Eu estou dando um spoilerzinho do filme, mas veja esse filme, irmãos. Só que Javert fazia parte da lei. E Javert descobriu que Jean Valjean, ele não tinha cumprido a condicional. E a razão da vida de Javert agora era botar Jean Valjean de volta para a cadeia. Ele vivia por aquilo. Aquilo era a vida de Javert. Eu tenho que fazer ele voltar para a cadeia. E aí entrou num momento de guerra e de repente a Revolução Estudantil conseguiu prender Javert. Javert entrou numa batalha e eles perderam, e eles tornaram Javert prisioneiro. Olha aqui para mim. E aí agora, irmãos, Jean Valjean tem o direito de matar Javert. E aí Javert olha para Jean Valjean, já esperando que ele faça aquilo que ele faria no lugar dele. E Jean Valjean olha para Javert, entra na cela dele, sem os estudantes estarem vigiando, abre a porta, tira as cadeias dele e fala: você está livre. E Javert, irmãos, ele fica louco. Javert fala assim: não, acabe comigo, tire a minha vida. Tire a minha vida, eu não posso ser livre por você, eu não posso ser liberto por você. Eu não mereço isso, eu tenho que morrer. E Javert, irmão, sem o entendimento da graça, ele começou a ser contaminado, ele começou a ser completamente aprisionado por aquele sentimento. E ele cita assim: quem é esse demônio que destruiu a minha vida me deixando viver? É uma frase muito forte que ele fala. Ele destruiu a minha vida me deixando viver. Ele acabou com a minha identidade, me deixando viver. E Javert não conseguiu entender a graça, e ele entrou em loucura, e ele foi para uma ponte e se suicidou e se matou. E por que eu falei isso, irmão? Para que você entenda que a sua identidade, ela está estabelecida em Cristo pela graça dele. Não é pelos teus méritos e nem pelos teus deméritos. É porque ele te amou. É porque ele te ama. É porque ele está dizendo: você não precisa viver em trevas. Você não tem que ser uma pessoa amargurada. Você não tem que odiar porque muitas pessoas te fizeram mal a sua vida inteira. Porque eu te fiz o bem. E eu te dou a minha identidade. Então a pergunta é: de quem você é? Vamos ficar de pé. Você que vai ouvir essa mensagem, espero que o Espírito Santo possa te revelar, te convencer, que o Espírito Santo possa trazer entendimento sobre a tua cabeça. E essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é quem você é, mas é de quem você é. Porque quando você sabe de quem você é, não importa mais quem você é. Porque você não é mais ninguém. Você é Ele vivendo para o Pai. Deus abençoe você. Levante suas mãos. Aleluia. Qual é a sua identidade, irmão? Qual é a sua identidade? Fecha teus olhos, vamos orar. Dê a mão ao seu irmão que está aqui hoje.
Talvez você entrou aqui, irmão, sem razão para rir.